tarde. Vamos retomar nossas atividades e teremos agora a nossa sessão 3 do seminário, Avaliação na Agenda Futura, como palestrante do Banco Mundial, consultor do Banco Mundial, João Pedro Azevedo, que vai falar sobre a fronteira do tema avaliação, desafios e perspectivas futuras. E o debatedor será o Jorge Luiz Toneto, diretor adjunto do Tesouro do Estado. Currículo resumido de cada um dos nossos painelistas. O João Pedro Azevedo é economista com experiência em avaliação de programas sociais, estudos sobre microempresas, microfinanças e microeconometria aplicada. Tem PhD em Economia pela Universidade de Newcastle, no Reino Unido. Sua trajetória profissional atuou como consultor para o Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Agrícola, PNUD, Unesco e BID no desenho e avaliação de programas sociais. Foi pesquisador associado do IPEA, no Rio de Janeiro, e superintendente de avaliação e monitoramento da Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro. Possui experiência profissional em projetos desenvolvidos no Brasil, Panamá, Guatemala, Honduras, Reino Unido, Estados Unidos e Bélgica. Economista da Unidade de Pobreza e Gênero para a América Latina do Banco Mundial, com experiência em avaliação e monitoramento de programas sociais, análise de pobreza e desigualdade e microeconometria aplicada. Antes de ir para o Banco Mundial, atuou como consultor para o Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Agrário, agrícola, acho que é agrário, né? NUD, Unesco e BID no desenho e avaliação de programas sociais. Atualmente é economista do Banco Mundial em Washington. Jorge Luiz Toneto é economista e também formado em Direito. Foi secretário do Planejamento de Santo Ângelo, foi professor de Economia da URI e da Unijuí, é especialista em Ciências Políticas pela PUC, é especialista em Gestão de Sistemas Fazendários pela URGS, é especialista em Integração Econômica e Direito Internacional Fiscal pela FGV-ESAF, realizou estágio técnico junto à União Europeia. Atualmente é agente fiscal do Tesouro do Estado e diretor substituto do Departamento da Despesa Pública Estadual da Secretaria da Fazenda do Estado. Então eu passo imediatamente a palavra ao nosso palestrante, João Pedro Azevedo. Bem, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer ao Governo do Rio Grande do Sul, a Secretaria da Fazenda e a Fundação dos Estudos Econômicos pelo convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje, compartilhando um pouco da nossa experiência na área de avaliação e políticas públicas de maneira geral. Né? Não sei se de repente vão ficar em pé. Depois a gente vai colocar a apresentação online para vocês, tá? Para quem quiser baixar, já tem o sítio o website, né, da conferência, enfim, vai estar disponível para todos, tá? Então, o objetivo é dar uma visão geral, eu acho que tentar, de alguma forma, mostrar como os diferentes temas que foram apresentados nos dias de ontem e hoje se encaixam dentro de uma política pública que coloque a avaliação e monitoramento dos seus programas como uma prioridade. Tá? Então a ideia é de tentar dar um panorama de sistema de avaliação propriamente dito, tá? Onde uma discussão de marco lógico, uma discussão de avaliação ex ante, de avaliação de programas, né, ou de auditoria, inclusive, como foram colocados, né, nas exposições anteriores, são parte desse sistema. Tá? E isso é um trabalho em andamento que a gente está desempenhando com 2 colegas lá do banco, onde a gente tem acompanhado experiências no México, Colômbia, República Dominicana e Minas Gerais. Tá? Então, de alguma forma, eu vou me referir a essas 4 experiências, tá? Quando a gente estiver falando
dessa visão de sistema de monitoramento e avaliação. E eu vou acabar incluindo o tema monitoramento, porque é difícil, na prática, dissociar essas duas coisas. Tá? Acho que, do ponto de vista conceitual, acho que vale a pena só uma breve fala, né? Acho que vocês já, todas as exposições de alguma forma colocam isso também, mas acho que é sempre bom a gente marcar bem esses conceitos, porque hoje, cada vez mais, acho que é difícil encontrar algum gestor, né, que seja contra a avaliação. Eu acho que a dificuldade começa, na verdade, quando você começa a discutir o que cada um entende por avaliação, né, da mesma forma monitoramento, né? Então, a ideia de monitoramento é sempre algo que é feito de maneira contínua, tá? Enfatizando aqui tanto o monitoramento quanto a avaliação de resultados, tá? Onde você está olhando indicadores de resultados que podem ser gerados de uma maneira contínua, tá? Toda ideia de avaliação passa pela necessidade de você tentar ter um olhar com uma maior profundidade, tá? Ou seja, ao invés de fazer algo contínuo, a avaliação, eu gosto dessa ideia do filme e da fotografia, tá? O monitoramento é sempre um filme, a avaliação vai ser uma fotografia, tá? Com muito mais profundidade, com muito mais riqueza de detalhe, tá? Mas que você não vai fazer todo dia, tá? Porque é cara, custosa, ela demora talvez 3 dias, 3 anos, 4 anos para ficar pronta, tá? Para gerar os seus resultados, mas que é importante para você poder entender com uma maior profundidade os impactos e efeitos, as relações de causalidade da intervenção de interesse. Tá? Deixa eu ver se eu consigo recuperar isso aqui. Talvez isso funcionar. Mas começar por um ciclo teórico, tá, que a gente encontra em livro-texto da área de gestão pública, que é o ciclo de políticas públicas, tá, que basicamente mostra, em teoria, quais são as 4 etapas clássicas de qualquer política pública, né, que começa no desenho, passa pelo processo de discussão de orçamento, tá, a sua execução e, por último, monitoramento e avaliação. Como isso é um ciclo, isso não tem início nem fim, tá, e esse é um processo contínuo de retroalimentação. Tá? A ideia fundamental nesse diagrama é o que? É o feedback. Tá? Ou seja, o sistema de monitoramento e avaliação, ele serve para quê? Para municiar de informação o desenho e redesenho das políticas, a decisão de orçamento, as escolhas de execução e assim sucessivamente. Da mesma forma que o desenho deve alimentar o sistema de orçamento, execução, monitoramento e avaliação, e esse seria, digamos, o mundo ideal das políticas públicas. Tá? Contudo, na prática, o que a gente observa, tá, é que esse ciclo muitas vezes não funciona. Tá? O que a gente encontra, na maior parte das vezes, por algumas razões que a gente pode até explorar, é uma relação muito mais linear, onde, em um determinado momento, o gestor define suas prioridades e desenha suas políticas e intervenções, ele orça essas atividades, as executa e, quando dá tempo, sobra algum recurso, ele pensa no monitoramento e avaliação dessas ações. Tá? Cada vez mais a gente está tentando ainda trazer o monitoramento e avaliação para o início desse processo, mas isso é difícil. Tá? Eu acho que existem até algumas boas razões, ou pelo menos compreensíveis razões, para o monitoramento e avaliação ser colocado como uma prioridade secundária. Tá? Mas um dos pontos que a gente quer comentar é que, sem um bom sistema de monitoramento e avaliação, fica muito mais difícil a gente desenhar boas políticas, a gente orçar melhor as nossas intervenções e executar melhor as nossas atividades. Tá? Algumas das razões que eu já coloquei, né, para essa quebra do ciclo, né, na prática, é o quê? É que os programas não têm modelos causais muito claros. Tá? Então, como você não parte de uma compreensão muito clara de onde você quer chegar, é difícil muitas vezes você conseguir antecipar o que o seu sistema de monitoramento e avaliação deve responder. Né? É muito mais fácil você desenhar e pensar um sistema de monitoramento e avaliação quando você já tem pelo menos um preconceito de onde você quer chegar, né? uma preconcepção. Né? E como a gente não tem esse marco lógico no nosso ponto de partida, um modelo causal, ou muitas vezes a gente tem isso de uma maneira implícita,
né? Ou seja, todas as partes envolvidas sabem muito bem por que esse programa existe, mas ninguém se preocupou em colocar no papel usando uma metodologia como, por exemplo, o Vitor apresentou ontem, né? Que faz toda a diferença quando você explicita esse modelo causal, né? Fica muito mais difícil pensar esse sistema de monitoramento e avaliação e trazer isso para frente dentro do processo. Um outro ponto importante que a gente vê frequentemente no Brasil e em outros países também são as dificuldades de execução diárias que todos os gestores enfrentam, tá? Entre garantir a execução do programa, né, e pensar o sistema de monitoramento e avaliação, em função da realidade, o gestor acaba direcionando suas energias e esforços para a execução, né? E por N razões, a principal delas, talvez, seja a ideia, exatamente por a gente não ter um modelo causal explícito, né, é que o nosso programa vai gerar resultado necessariamente, porque as nossas intenções são as melhores possíveis quando a gente desenhou e pensou a intervenção. Então, por conta até de um vício, né, pragmático da nossa parte, a gente já acha que a melhor forma de garantir resultado é executando o programa, né? Por quê? Porque a gente já tem total convicção que esse programa vai gerar resultado. E por isso você dedica todos os seus esforços para a execução, né? Não perguntando muitas vezes se de fato esse programa vai conseguir alcançar os objetivos que ele se propõe. Um outro ponto importante são os ciclos políticos, são 4 anos, né? E que criam certamente rigidezes naturais, né? Acho que é claro, é patente, né? E aí já adiantando talvez a minha perspectiva futura, no sentido de perspectiva de esperança futura, né? Eu acho que onde a gente tem que caminhar, né, é transformar toda essa discussão em uma discussão de Estado, né? Muito mais que ser uma política de governo, tem que ser uma política de Estado que vai ter que transcender as administrações. É dessa forma que a gente vai conseguir realmente implementar sistemas de monitoramento e avaliação efetivos e concretos. E é claro que isso não se constrói da noite para o dia, né? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas é para lá que a gente tem que ir, né? Porque é dessa forma só que a gente vai conseguir garantir exatamente o tempo necessário que várias dessas metodologias exigem para conseguir responder, enfim, o contínuo de perguntas que qualquer gestor enfrenta no seu dia a dia. Mas isso tem que ser reconhecido como um desafio e um fator limitador, né? A questão do ciclo político, um outro ponto também importante, também relacionado ao ciclo político, acho que vale mencionar, é que a gente não tem, e talvez isso seja prudente e razoável, a oportunidade de criar e redesenhar programas todos os anos ou todos os meses. Existem janelas pré-definidas de governo, que normalmente se dão ali naqueles 3 meses que muitas vezes antecedem uma nova administração, que é quando o plano de governo está sendo elaborado, quando programas estratégicos estão sendo elegidos e escolhidos. Depois que esse processo é disparado, é muito difícil para um gestor público virar para a população e falar: o meu programa que era estratégico não é mais estratégico. Tem um custo político muito grande de começar a afetar esses desenhos. Ele prefere muitas vezes apostar ainda no aperfeiçoamento do que no total cancelamento desses programas. E muitas vezes as próprias mudanças são marginais, em função desse ciclo político e essas janelas de oportunidades que existem para redesenho. E isso também tem que ser pensado, porque quando a gente for discutir aqui métodos de avaliação aleatorizados, que partem de desenhos experimentais, muitas vezes eles envolvem o quê? Detalhes do momento da implementação do programa. E esses detalhes, eles têm que talvez ser definidos antes do início do governo, ou antes do início da implementação, porque depois que esse trem parte da estação, é difícil você chegar no meio do caminho e falar: olha, o critério de seleção dos beneficiários agora é outro. Por quê? Porque tem uns camaradas aí que estão achando que é importante a gente avaliar isso. Isso não é trivial, né? Então a gente sabe que isso tudo tem que ser pensado desde cedo e de uma maneira contínua, né? Ou seja, no segundo semestre de 2010 vai ser uma janela de oportunidade, né, que todos os estados e a Federação Brasileira vão ter se pensar programas estratégicos para os novos incumbentes, né, que já contemplem aspectos de avaliação que vão permitir uma avaliação
de melhor qualidade e a um custo mais baixo, tá? Mas que vão ter implicações na implementação do programa. Um outro ponto importante é eu estou chamando dessa compatibilidade entre os diferentes tempos desse processo, tá? Se a gente fala muito, eu já falei bastante aqui do tempo político, do ciclo político, mas é importante a gente reconhecer também que existe muitas vezes um tempo técnico, do ponto de vista do programa, né, que é exatamente o momento de maturidade daquele programa, para que você possa realmente começar um processo de avaliação. Né? Acho que muitas vezes não faz sentido você pensar uma avaliação num programa que ainda está cheio de arestas, ainda está cheio de dúvidas, cheio de ajustes, né? Porque quando, enfim, você tiver os resultados da avaliação, o programa já vai ter sido outro, né? Porque aquele programa estava vivendo, né? Ele não estava maduro suficiente para ser avaliado, né? Então você tem uma questão de maturidade, tempo de maturidade do programa. Da mesma forma, você tem um tempo técnico da avaliação, tá? Isso pode ser mais sério ou menos sério, dependendo da natureza da intervenção que a gente está interessado, tá? Se a gente pensar aqui, por exemplo, em uma intervenção que necessite, eu já passei por isso, de um teste cognitivo para mensurar o grau de letramento e numeração da população de jovens e adultos, tá? A gente não possui, ou não possuía, em 2004, uma solução de prateleira para responder essa pergunta. Não havia um teste padronizado, estandarizado, como existe o SAEB, Prova Brasil, Rio Grande do Sul, SAERGS. Não existia uma solução de prateleira já madura e consolidada naquela área em particular. Tá? Então, enquanto avaliador, a gente teve que investir no desenvolvimento dessa solução. Isso toma tempo, 1, 2 anos, dependendo do que você precisa. Né? Isso vai ter implicações sobre o cronograma da avaliação também. Isso tem que ser levado em conta. Né? E é por isso que é importante ter esse horizonte de tempo que respeita esses detalhes de implementação técnicos do ponto de vista da avaliação. Isso não quer dizer que a avaliação não tem que ser capaz de gerar resultado em tempo contínuo. Tá? Acho que é difícil a gente defender do ponto de vista da gestão pública, né, e a ideia de que a avaliação é uma ferramenta de gestão fundamental, um processo que só vai te dar resultado daqui a 4 anos, 3 anos. Isso seria um disparate. É claro que um bom desenho de avaliação, um bom sistema de avaliação, ele tem que ser capaz de gerar informação e resultado para o gestor de maneira contínua. Daí é por isso que técnicas como o Vitor apresentou, de discussão de marco lógico, é uma coisa importante. Discussão de marco lógico, você não precisa esperar 3 anos para ter o marco lógico do teu programa pronto. E o marco lógico é parte de um sistema de avaliação. Da mesma forma que uma avaliação ex antes também pode gerar resultados em 3, 4 meses, 6 meses talvez, mas certamente não vão ser 6 anos ou 4 anos, né? Da mesma forma que a Marília, né, conseguiu preparar uma avaliação ex post com dados secundários em tempo recorde de 4 meses, mérito, né, dela, mas porque é possível você fazer. Você vai ter que fazer hipóteses, você vai ter que fazer escolhas, não é uma coisa, né, não vai ter o mesmo poder de convencimento talvez do que um desenho experimental, etc., mas já é uma informação. E já é uma informação que pode ser incorporada pela gestão. Então, diferentes ferramentas, né, elas necessitam de tempos técnicos diferentes para conseguir gerar informação e gerar resultado. Tá? Mas é importante que a gente tenha compreensão de todo o processo. Né? E não começar uma caminhada nessa agenda de avaliação pensando só naquela avaliação que vai demorar 3, 4 anos. Porque é importante você começar hoje o processo de avaliação que vai te dar resultado daqui a 3, 4 anos, mas tem que começar também os outros processos que vão também te dar outras informações, né, vão ajudar a completar esse quebra-cabeça. E sem falar no tempo financeiro, né, ou seja, todas as regras de licitação, todas as regras de compra, todas as restrições da 8666, né, que todos os gestores aqui conhecem e sabem que não são triviais. Você, né, operacionalizar um processo de um sistema de avaliação, né, que vai demorar, de repente, 2, 3 anos, né, e coordenar isso com todos os tempos financeiros e técnicos, não é um processo trivial, tá? Mas que eu acho que justificam em parte porque que a gente acaba colocando o monitoramento e avaliação no final do processo. Tá? Mas isso não pode ser um justificativo para a gente não tentar trazer isso mais para o início e fortalecer a ideia de ciclo mesmo, né?
Agora, no caso brasileiro em particular, eu acho que é importante a gente reconhecer os avanços também, tá? Nessa área em particular, né? Eu acho que é claro e patente um interesse crescente, tanto do ponto de vista dos gestores, quanto da sociedade civil, na importância que é dada para uma gestão de resultados. A gente vê hoje no Brasil o Movimento Brasil Competitivo auxiliando vários estados no Brasil nesse processo de modernização da gestão, de uso de indicadores, uso de ferramentas mais modernas de gestão, avaliações de impacto, escritórios de projetos, Balanced Scorecards. Eu estava vendo no próprio folder do evento de vocês apresentam lá o SAC, não é? Os programas, o CBC, desculpa, que tem a base, o orçamento base zero, que a Fazenda está fazendo, com enfim, as técnicas mais modernas de gestão e que refletem esse foco, esse interesse que não pode ser menosprezado em nenhum momento. Tá? Uma das coisas mais difíceis que existe é você tentar criar isso. Tá? Talvez de tudo aqui que a gente vai estar falando, isso aqui você não cria de fora. Né? Ou seja, ou a gestão tem esse interesse, faz essas perguntas e tem esse foco, ou não. Né? Isso aqui você vir de fora e tentar apoiar tecnicamente é uma missão, eu diria, impossível. Tá? E é um ponto de partida para qualquer sistema dessa natureza. Tá? E isso é algo que a gente vê em vários estados do Brasil, em vários municípios, em vários setores, né, da administração pública. É claro que não é perfeito, é uma caminhada, mas acho que existe. Um outro ponto importante é a existência de instituições capazes, tecnicamente capazes no Brasil, tá? Que também isso não é trivial e você não encontra em vários lugares. Tá? A gente tem aí, né, o IBGE, o IPEA, as fundações estaduais, que eu acho que têm um papel fundamental nesse processo, e a gente já vê algumas dessas fundações operando nessa área, tá? De uma maneira excelente. A própria fundação que nos anfitriã hoje, universidades, o próprio DCU, que está, ontem vocês tiveram a apresentação, né, o DCU está com um trabalho muito interessante, de certa forma até inovadora, visão do papel do tribunal e tentando adicionar e contribuir de uma forma muito construtiva para esse debate no Brasil. Tá? E a existência de fóruns nacionais para troca de experiência sobre esse tema. Acho que a gente tem já a rede brasileira, o capítulo brasileiro da rede latino-americana de monitoramento e avaliação, que a gente vai fazer uma propaganda mais forte no final, né, para vocês irem no site, se registrarem, se cadastrarem. Não tem custo nenhum, né, só tem que preencher um formulário que a Márcia preparou, e é uma colaboração de outros, é claro, mas que tenta exatamente agregar e criar um fórum de discussão entre gestores públicos, acadêmicos e consultores nessa área. Tem uma agenda aí de pelo menos um encontro anual. Tá? O encontro desse ano já foi realizado na Fundação João Pinheiro. A ideia é que no próximo ano seja feito ou em São Paulo ou em Fortaleza. Acho que a gente pode fazer depois uma votação aqui, uma moção para ver onde vocês vão preferir ir, São Paulo ou Fortaleza. Eu arriscaria adivinhar isso. Além de outros movimentos, como, né, o próprio Todos pela Educação, o Fórum de Segurança e eventos como esse, né, que estão focando aí em diferentes partes do Brasil, a todo momento, e que tem um enorme mérito para fortalecer e promover a troca de experiências nessa área. Agora, existem limites, tá, nesse processo, que eu acho que é importante a gente também reconhecer. Tá? Ou seja, e acho que o principal desses limites é que não existe um caminho único. Tá? Acho que qualquer pessoa que virar para vocês e falar, olha, basta você seguir esses 10 passos aqui, que vai estar tudo resolvido, eu acho que vai estar forçando uma certa barra. Tá? Eu acho que para você construir um sistema de avaliação e monitoramento, você tem que partir das instituições que existem no seu espaço, no seu território, os interesses e as agendas de cada uma dessas instituições. Isso não se cria do vazio. Tá? Mas eu acho que esse é um fator que tem que ser reconhecido. É claro que aprender como outros fizeram é importante, conhecer a experiência de Minas é uma coisa interessante para o Rio Grande do Sul,
conhecer a experiência da Colômbia, do México, da República Dominicana, pode ser muito rico, mas certamente o sistema que vai ser desenvolvido aqui vai ser algo que vai ter que respeitar as institucionalidades, as pessoas, os atores que estão no Rio Grande do Sul hoje. Né? E a partir daí se construir algo com uma visão de futuro, é claro, mas a partir do que se existe. Tá? Mas eu acho que existem também oportunidades que devem ser também reconhecidas para implementar qualquer sistema desse tipo. Né? Acho que algumas a gente já mencionou, tá? Mas eu gostaria de destacar algumas outras, como heterogeneidade, tá? Entre setores e regiões. Tá? Eu acho que isso é uma enorme oportunidade. Tá? Ou seja, você não precisa começar a fazer tudo isso ao mesmo tempo em todos os lugares. Tá? Muitas vezes você pode começar por um setor do governo, tá? Que você sabe que está mais avançado. E vão ter setores que vão estar mais avançados do que outros. Você não precisa começar em todos os lugares ao mesmo tempo agora. Né? Acho que essas coisas podem ir aos poucos. E a própria experiência de um setor ou em um território do Estado, seja a região metropolitana do teu Estado, seja um município que você sabe que faz um trabalho fabuloso no sistema de monitoramento na área de saúde, do PSF, do Programa de Saúde da Família, e aí você começa por lá, né? Isso serve como tem um efeito de demonstração para os outros atores daquele próprio Estado, daquele próprio território. É muito mais fácil você convencer um secretário, talvez, de saúde, tá, com um argumento que, olha, o seu secretário de educação conseguiu, tá, do que você falar, não, olha, na Guatemala ou lá na OCDE, entendeu? Tem um camarada que faz isso super bem. Não, aqui, ó, conversa aqui com a educação, conversa com a saúde, porque eles estão fazendo. Ou conversa com a assistência social, ou conversa com a fazenda, como é que eles fizeram na fazenda. Né? Eu acho que o fato de você ter essa heterogeneidade, acho que é uma oportunidade enorme para você criar experimentos, laboratórios e disseminar melhores práticas que vêm do próprio sistema. Elas não tem que vir de fora, elas vão vir daqui mesmo. Eu acredito sempre que boa parte das soluções estão no local. A questão é que a gente tem que sistematizar e saber procurá-las. Né? Uma outra oportunidade frequente para você começar a lançar os sistemas dessa natureza são programas de ajuste fiscal. São necessidades de você conseguir adequar as despesas com as nossas receitas, né? E que é uma questão que está cada vez mais forte na agenda no Brasil desde a estabilização, onde a gente não conseguiu, né, parar de conseguir esconder os nossos déficits. Né? A construção de estratégias de desenvolvimento, eu acho que a gente nota no Brasil um crescimento dos governantes terem uma preocupação de terem um plano de governo, de terem uma estratégia estadual, seja municipal, para desenvolver aquele espaço. Né? E à medida que você cria documentos dessa natureza, você pode colocar, né, no bojo desses documentos toda essa agenda de monitoramento e avaliação para exatamente ser capaz de demonstrar que o governo está sendo capaz de realmente implementar e melhorar essa estratégia. Né? Um outro ponto que facilita também são a eleição de programas prioritários. Acho que é uma outra tendência forte na administração pública no Brasil, cada vez mais eleger um número relativamente pequeno de intervenções para focar a atenção de uma maneira diferenciada. Se você está focando em poucas coisas, é bom que você consiga realmente demonstrar que essas poucas coisas estão surtindo efeito. Então, com foco concentrado, acho que é mais fácil também você pensar no sistema que vai ser necessário ser colocado em prática para poder demonstrar a efetividade dessas ações. E crises econômicas, como enfim, a gente acabou de sair agora, né, que muitas vezes necessitam, né, ajustes e podem servir como catalisadores para a implementação e fortalecimento do sistema eletrônico. Quais são alguns desafios que a gente encontra na prática quando você começa a pensar um sistema de monitoramento e avaliação dessa natureza? Tá? Eu acho que, para mim, acho que um ponto fundamental e sempre muito pouco enfatizado, não enfatizado o suficiente na minha opinião, é o que perguntar. Eu acho que a gente, eu Vício, né, sou economista, eu gosto dessa coisa de econometria, estatística, programar. Então, assim, o meu negócio, muitas vezes, é o método. Né? Só que o método é ferramenta, é meio. Né? Ou seja, acho que o fundamental é a gente pensar quais são as perguntas, né, que você tem. E isso não é um trabalho trivial.
Tá? Isso não é um trabalho trivial, porque é um trabalho quase de analista mesmo, no sentido da informática, né? Que é o cara que vai traduzir o técnico para o operacional. Né? Você tem que conversar com o gestor, que talvez não entenda nada de métodos técnicos de pesquisa, tá? E você tem que ajudar ele a formatar e formalizar as perguntas que ele tem e sequenciá-las num tempo, porque nem todas as perguntas podem e devem ser respondidas ao mesmo tempo. Né? E certamente existem perguntas que são mais prioritárias do que outras. Mas é importante a gente sempre pensar nessa questão do que perguntar, né, de um sistema como esse. Um outro ponto é como responder, que é a questão da técnica. O outro é o quando responder e, por último, como utilizar essa informação. E o como utilizar, eu acho que está muito ligado ao que perguntar. Acho que, frequentemente, a baixa utilização dos resultados de processos de avaliação se deve ao fato que a pergunta não foi bem formulada, ou a pergunta não tinha dono. Era uma pergunta que, por que você fez esse sistema de avaliação? Porque me mandaram fazer, porque a fazenda falou que eu tinha que ter uma avaliação, então tá bom. Então. Ou o planejamento falou que eu tinha que ter uma avaliação, botei uma avaliação aqui, mas que a avaliação, não, entendeu? Eu não vou usar isso porque não era dono disso, não participei do processo de elaboração das perguntas, etc. Então, um ponto importante é pensar como formatar essas perguntas. Tá? E é claro que existem inúmeras formas de pensar as perguntas de qualquer sistema de avaliação. Tá? Uma forma que eu gosto, e vocês já viram que eu reparei nas apresentações de ontem, diferentes versões dessa sequência aqui, que é uma sequência clássica de marco lógico. Tá? Eu gosto de organizar todas as perguntas dentro dessa estrutura de marco lógico. Tá? Por quê? Porque existe um contínuo de perguntas. Tá? Uma infinidade de perguntas que qualquer programa pode ser sujeito a. Tá? Agora, o fundamental é o quê? É a gente conseguir ser estratégico e pensar em como priorizar essas perguntas. Tá? Porque a gente não tem recursos limitados e tem algumas perguntas que são mais fáceis de serem respondidas do que outras. Tem perguntas que você tem que trabalhar em um número maior de pré-condições para conseguir respondê-la do que outras. E tudo isso tem que ser levado em conta se você quer ser estratégico no desenvolvimento e uso desse sistema. Tá? Então, um ponto de partida é sempre o quê? Tentar mapear as perguntas que o sistema vai tentar responder. Tá? E uma forma de organizá-las é seguindo essa sequência, tá? Onde eu estaria sempre, eu tento fazer um esforço para classificar quais são as perguntas relacionadas à mobilização de recursos, tá? A eficiência do uso desses recursos, porque a causalidade aqui é o quê? Tá? A gente primeiro mobiliza recursos, esses recursos eles vão se transformar em serviços, a nossa capacidade de transformar recursos em serviços vai estar relacionada à eficiência do setor público. Desculpa aqui pelo C cedilha, pelo C. Em seguida, os serviços oferecidos eles podem gerar maior ou menor impacto em função da sua eficiência, que é a capacidade, né, de transformar esses outputs, né, em outcomes, né, do processo. Tá? E esse impacto ele pode gerar resultado, muitas vezes, dependendo dos participantes desse processo. Tá? Ou seja, se a gente pensar que um programa XPTO qualquer, que tem um objetivo de reduzir a pobreza, se eu coloco um orçamento de R$100 por ano nesse programa e meu objetivo é reduzir a pobreza pela metade, olha, eu não preciso nem chegar nas outras cadeias, nas outras etapas da minha cadeia de raciocínio. Tá? Eu te garanto que só em função da adequação dos recursos vis-à-vis as metas pactuadas, esse programa dificilmente vai ser suficiente para alcançar essas metas. Portanto, está aí um resultado de avaliação rápido e bem objetivo para os gestores. Na República Dominicana, essa é uma das perguntas que eles tinham: quantos recursos que eu preciso para alcançar as metas do milênio. Tá? Então você faz uma simulação com um modelo de equilíbrio geral quantitável ou alguma outra técnica dessa natureza e você diz para o gestor: olha, você vai precisar de tantos por cento do seu PIB para conseguir alcançar essa meta. Tá? Você está botando esse dinheiro? Se você não estiver botando esse dinheiro, a possibilidade de você alcançar essa meta é menor. Você pode até conseguir, mas vai implicar em ganhos de eficiência, mudanças de outros parâmetros estruturais que não estão sendo contemplados naquela simulação. Por outro lado, você pode ser mais ou menos eficiente ou capaz de gerar esses recursos mobilizados em serviços, tá? E serviços de distintas qualidades.
Né? Então, essa é uma outra pergunta muito importante. Tá? Ou seja, qual é a sua capacidade de ofertar serviços com a quantidade de serviços, né, produtos, com a tua restrição orçamentária? Será que você está comprando, fazendo as suas compras da melhor maneira possível? Você está comprando os seus insumos, né, da melhor maneira possível? O seu sistema de licitação está funcionando ou não está funcionando? O sistema de contratos é razoável ou não é razoável? Você está elaborando contratos que são factíveis, que possam ser de fato implementados e cobrados? Eles são contratos críveis ou não críveis? Né? Você tem um sistema de incentivos adequados nos seus contratos ou não? Tá? O seu sistema de metas que estão sendo pactuadas com as escolas ou com as unidades de saúde, são metas factíveis ou são metas muito fáceis, né? Ou metas muito difíceis? Porque para um sistema de meta não funcionar, basta você colocar metas que sejam pouco factíveis ou muito irrealistas, porque ninguém vai acreditar nesse sistema, isso não vai ser um sistema de incentivos críveis. Né? Os atores são razoáveis, são, né, racionais, eles têm expectativas sobre o que é possível fazer ou não. Da mesma forma que os seus serviços podem gerar ou não impacto. Você pode ter um programa que é muito eficiente, mas que gera um impacto zero. Um exemplo, por exemplo, né, você ter um programa para redução de HIV e AIDS, onde o objetivo é botar criança na escola, por exemplo. Tá? Você tem um problema de marco lógico, onde a relação causal entre a sua intervenção e o teu resultado, o teu indicador de resultado não está muito bem definida. Tá? Você pode ser muito eficiente criando os cursos, tá, para a população de classe A, tá? Um exemplo, tá? Um programa para redução de HIV/AIDS que não atinge a população, que não está focado na população de risco, tá? Então, seu programa pode ser maravilhoso, você pode ter todas as suas salas lotadíssimas, todo mundo lá, super eficiente, só que o seu impacto vai ser baixíssimo, porque de repente você não está dando o conteúdo necessário para aquele indicador que você está interessado, tá? Ou porque você não está atingindo os participantes alvo, né, daquela intervenção. Então, e tudo isso vai se traduzir em quê? Em baixo resultado. Tá? Então, você tem toda uma cadeia lógica de perguntas que podem ser montadas, que eu acho que, e essa é só uma forma de organizá-las, existem inúmeras outras na literatura, tá? Mas que são interessantes de serem feitas, como pelo menos um exercício de reflexão para se pensar em quê? Como priorizar e quando priorizar. Tá? Por quê? Porque a etapa seguinte é o quê? A gente vê os métodos. Tá? Existe uma infinidade de métodos aí que podem ser utilizados. E diferentes métodos, ou os mesmos métodos, podem ser utilizados para diferentes perguntas. Tá? Onde, marco lógico, vários desses métodos vocês viram exemplos aqui concretos durante o seminário, como marco lógico, avaliação ex ante. Qualquer gestão de resultado, onde você tem um foco em saber o que está sendo feito lá na prática. Quais são os resultados, quais são, né, porque esse sistema é um sistema que é intensivo em informação, é intensivo em dados. O risco desses sistemas é o quê? Você ter um excesso de informação. Daí você não conseguir absorver e processar essas informações. É aí que as ferramentas como BI e exercícios de benchmarking, por exemplo, podem ser muito úteis. Daí aqui só para dar um exemplo, se eu puder clicar, voltar e clicar no hiperlink de benchmarking, só para eu dar um exemplo. E aí na porta da apresentação vocês podem seguir. Mas um exercício que é interessante é o quê? Uma pergunta que a gente se faz sempre é o quê? Se as nossas metas são ou não são factíveis, ou quais são as metas desejáveis para determinados setores, atores, etc. Tá? Um exemplo de trabalho que a gente vem desenvolvendo em parceria com a Fundação João Pinheiro do Estado para Estado lá de Minas. Você pode clicar em benchmark e se aperta o próximo. Isso. Mais um. Aqui. Tá? Então, um exercício que pode ser feito é o quê? A gente quer que as metas sejam ambiciosas, porém realistas. Tá? E um ponto de partida de qualquer exercício dessa natureza, do nosso ponto de vista, é o quê? Olhar para a tendência histórica. Que é um exercício que pode parecer soar óbvio, mas muitas vezes as metas são pactuadas em nível.
e ninguém se preocupa em olhar qual é a tendência implícita dessas metas. E quando você vai ver, muitas vezes você pactua metas que estão abaixo, né, que a velocidade, né, para alcançar essa meta é mais baixa do que a velocidade histórica recente do governo. Tá? Significa que no final do dia, se bobear, você vai tão bem ou pior do que você vinha vindo recentemente. Tá? Um exemplo, tá, é um exercício que a gente fez aqui olhando exatamente para o desempenho histórico, 2000-2007, o desempenho recente, 2004-2007, e a meta entre 2007 e 2008, e uma das autoras está aqui, tá, olhando para 3 indicadores ligados à área de defesa social, tá, onde a gente estava olhando o quê? Diferentes unidades do governo, do território de Minas Gerais, que são as RISPs. Tá? E, do ponto de vista conceitual, a ideia é o quê? Tá, você quer círculos concêntricos. Tá? Se a gente pensar que no eixo aqui o que a gente tem é a velocidade, tá? Você quer uma velocidade em verde, que é a velocidade histórica, tá? Mais baixa do que a velocidade recente, e a meta um pouquinho mais alta do que a velocidade recente. Tá? Por quê? Significa que o governo vem acelerando, tá? A velocidade, né, no período mais longo é mais baixa do que a velocidade dos últimos 2, 3 anos, e a meta ela continua sendo desafiadora, porém não é uma coisa realista. Tá? Você pode ter diferentes cenários, você pode ter a máxima que é uma coisa mais ou menos equilibrada, onde esse sistema não seja muito mais difícil para uns atores do que outros. Se a gente pensar que cada eixo aqui, você tem uma escola, por exemplo, tá? Ou uma região do estado. E você não quer umas coisas do tipo, a meta histórica, né, sendo mais baixa do que a recente, né, ou a tendência histórica, né, mais alta do que a recente, e uma meta lá fora, porque isso provavelmente não vai ser alcançado. E também, enfim, metas que estejam abaixo, todos os cenários possíveis de distorção podem ser pensados, né, quando você coloca o problema nesses termos. E o que a gente viu na prática, tá, da segurança pública, mais um, por favor, tá, mais um, por favor, só para ilustrar, foi isso aqui, tá? Onde aqui a gente tem dados reais de diferentes áreas do Estado, onde a gente percebe o quê? Em azul, a histórica, em vermelhinho, a histórica recente e em verde, a meta. Tá? Na região de Belo Horizonte está perfeito. Tá? Você vê o quê? Olha, a recente é uma velocidade muito maior do que a histórica, tá aqui fora, e a meta continua sendo desafiadora, ou seja, é exatamente o que você gostaria. Tá? Agora, você percebe que isso não se deu da mesma forma em todos os lugares. Tá? Você tem locais como Montes Claros, onde teve um descolamento total desse processo. Tá? Da mesma forma, Uberaba, você está colocando aqui uma meta que implicitamente o cara tem que trabalhar muito mais do que ele vinha. Tá? Aqui tem alguns detalhes técnicos que eu não vou entrar, tá? Mas só para quem entender mais ou menos, esse exercício a gente está fazendo, tá, com um argumento que todo mundo pode levantar aqui. Ah, mas esse negócio de meta, porque você está comparando Belo Horizonte com Uberaba, com Naíba, coisa mais doida, cada um é totalmente diferente, população diferente, número de homicídios diferentes, pô, você está maluco, né? Setores de atividade. Tá? É verdade. Então, para tentar dar uma resolvida nesse problema, a gente usou técnicas de regressão quantílica para controlar, pelo menos, as diferenças observáveis. Tá? E o modelo aqui que a gente usa é um modelo muito parcimonioso. A gente usa o quê? A gente está interessado na velocidade, portanto, a gente está interessado na diferença, tá? Como vem mudando historicamente esse indicador, tá? E a gente controla pelo nível original. Tá? Por quê? Reduzir a criminalidade quando você tem uma taxa de guerra do Iraque, ou quando você tem um lugar que não tem zero de homicídios, são problemas de natureza completamente diferentes. Então, a gente controla pelo nível, controla pela população, controla pelo PIB dessa região. Tá? E aí, controlando por isso, você já tem uma história mais adequada e tudo isso está controlado por esses fatores. Então, mesmo quando você controla, você encontra essas diferenças. E o ponto é que isso é uma ferramenta simples de gestão que pode ser utilizada e replicada em vários setores, é claro que em alguns setores com mais facilidade do que outros, tá? E que Minas, por exemplo, que é um lugar que está relativamente avançado nessa discussão, quando teve seu exercício de pactuação de metas, não estava olhando para esse tipo de coisa. Tá? A gente vê a Fazenda, por exemplo, determinando metas de arrecadação. Tá? Isso aqui você faz programação com uma velocidade relativamente simples, controlando por heterogeneidade de setor, controlando
nível de atividade, por número de empregados, por que quer que seja, para poder ver o quê? Qual é o nível esperado de arrecadação de uma determinada firma, num determinado setor, e você gera isso para todas as firmas, assim como a gente fez para todas as escolas, para todas as RITs de Minas Gerais. Então, isso é uma aplicação que pode ser usada em diferentes setores e é um curso relativamente fácil. Ferramentas. Então, só para... E por último, penúltimo aqui, tá? Um ponto fundamental, uma vez que você tem identificado as perguntas e quais são as técnicas e ferramentas que vão ser utilizadas para responder essas perguntas, é fundamental o quê? Trabalhar na viabilização desse processo. Tá? Ou seja, um pouco das pré-condições ou quais são os insumos necessários para que você possa aplicar essa ferramenta. Tá? Muitas vezes esse insumo pode ser relativamente simples, como por exemplo o uso de dados secundários, que a Maria acabou de apresentar para a gente. Tá? Então o que ela teve que fazer foi recolher das diferentes bases, das diferentes fontes existentes de informação, quais são os dados disponíveis. Tá? Recolher registros administrativos, etc. Pode ser que em outros casos você tenha que fazer coletas primárias de dados, vai ter um trabalho muito maior. Um outro ponto fundamental é você mapear as instituições, tanto aquelas que vão demandar a informação, quanto aquelas que vão ofertar a informação para o sistema. E pensar os prazos. Tá? E por último, para garantir que esses resultados vão ser realmente relevantes, é importante o quê? Pensar na relevância das perguntas, e aí você remete àquele ponto de partida, tá? Pensar na representatividade dessa avaliação, ou seja, vai ser muito difícil você achar que uma avaliação, ou você conseguir convencer os gestores a utilizar determinados resultados, se você não conseguir argumentar que eles são representativos daquela população de interesse. Né? Se você tem um programa que é feito em 200 municípios do estado, e na sua avaliação você olhou apenas para 2 municípios, dificilmente o gestor vai se sentir confortável em tomar qualquer decisão baseada apenas naqueles 2 municípios. Ele vai poder sempre argumentar que aquilo que é uma amostra, que é um desenho, um sistema de avaliação que não é representativo do todo. Um outro ponto fundamental é viabilidade, tá? Ou seja, que deve até estar no ponto de partida, né? Ou seja, não adianta nada a gente pensar um sistema de avaliação que não seja factível e viável para as instituições existentes no nosso estado, no nosso município, no nosso país. Tá? Então, qualquer que seja o sistema de avaliação, um ponto fundamental para que ele possa realmente ser útil, tá? É ser viável. Porque se não for viável, ele não vai gerar informação nenhuma no final do dia e, portanto, ele não vai ser útil e preciso. Né? Ele tem que ser capaz de responder as perguntas com grau de precisão adequado. Tá? Isso tem a ver muitas vezes com tamanho de amostra, com uma série de questões técnicas que devem ser respeitadas. A gente tem alguns pontos que já foram colocados aqui no vídeo que eu fui falando. Deixa eu ver aqui. Próximo. Enquanto os desafios, só para a gente. E a gente pode, na discussão também, remeter alguns desses outros estudos de caso. Eu acho que, entre os desafios, a gente tem o uso de modelos causais mais explícitos, construir essa prática. As ferramentas de bom marco lógico, elas são muito importantes e são ainda pouco disseminadas, e é muito mais fácil você pensar um sistema de avaliação quando você tem clareza sobre os atores e os objetivos de qualquer intervenção, quando você não tem. A prática de avaliações ex-ante é extremamente importante e muito pouco utilizada, tá? Principalmente em etapas de planejamento, tá? Ou seja, você começar um processo de implementação de programas com alguma expectativa educada e informada, pelo menos, sobre o que você pode esperar dessa intervenção. Tá? Porque é ali que você vai conseguir, de repente, fazer uma distinção entre programas que devem realmente ser estratégicos e prioritários e programas que talvez não devam ser tão estratégicos e prioritários assim. Tá? E pensar, inclusive, qual é o melhor sistema de avaliação para acompanhar esse programa. A importância da regulação de métodos, tá? Acho que é um falso debate essa ideia que existe métodos quantitativos e qualitativos, que eles não se falam. Não é verdade, esses métodos se complementam e é fundamental a gente reconhecer isso.
Eu acho que é muito importante a gente fazer um melhor uso dos dados existentes, principalmente registros administrativos. Tá? É importante também melhorar a qualidade desses dados. Um outro ponto importante, um desafio que a gente tem no Brasil, é a geração de pesquisas auxiliares que sejam mais apropriadas para avaliar programas, avaliar e monitorar programas. Eu acho que a gente tem ainda, o IBGE faz um trabalho excelente, muito bom. Agora, a tradição do IBGE é uma tradição demográfica, né, dos grandes números do país. O detalhe dos programas, das intervenções, muitas vezes não são capturados de uma maneira adequada nas pesquisas do IBGE. E mais do que isso, né, muitas vezes os estados possuem realidades próprias, né, e que necessitem programas próprios, com prioridades próprias, e é difícil o IBGE é uma ferramenta nacional, então essa coordenação com o IBGE, o redesenho da PNAD para uma pesquisa de fluxo contínuo, acho que tudo são oportunidades que se criam para se pensar em como melhorar esses sistemas de dados, né? Um outro desafio que eu acho que a gente ainda tem é como fazer melhor uso de desenhos aleatórios de alternativas de programa, principalmente, de novo, eu enfatizo, no início dos governos, né? Ou seja, começar desde o plano de governo com um desenho de um programa estratégico que teste alternativas, né? E aproveitar a implementação gradual para fazer isso de uma maneira aleatória. E explorar também os determinantes do impacto, não apenas a ideia de que o programa possui ou não possui impacto. Acho que mais importante do que saber se um programa tem ou não tem impacto é você entender o que determina esse impacto, que vai ser aí que você vai ter a informação para redesenhar e melhorar a sua política. Tá? Então, eu já adiantei a minha perspectiva futura desse processo todo. Eu acho que o caminho, a direção tem que ser na transformação de uma política de Estado, tá? Onde gerar esse conhecimento do que funciona, do que não funciona, seja feito de uma maneira contínua, e em função de vários desses desafios que a gente já colocou, acho que tem que ser uma direção meio que inevitável, porque caso contrário a gente vai estar meio que sempre se enxugando gelo. Tá? E deixo aí meu e-mail para contatos. Eu agradeço. Muito obrigado, João Pedro. Com a palavra, Jorge Luiz Cunha. Bom, pessoal, eu vou tentar passar uma imagem do que o Tesouro está fazendo nesses últimos 2 anos aí, que vem implantando uma ação de monitoramento, mas sempre tem o vício do viés do olho da fazenda. Tá? O olho da fazenda, então, é sempre voltado muito à questão do ser o guardião do ajuste e do equilíbrio fiscal. Isso, por um lado, nos coloca assim como uma área totalmente meio, né, na área financeira, mas por outro lado nos obrigou, pelo modus operandi de realizar isso, nos jogou para outra ponta, para a área fim, para poder ser sustentável essas medidas. Então, o governo começava com um ajuste aí da ordem de 2 bilhões, e teve operações aí com o Banco Mundial, teve digamos assim, um resultado muito expressivo na receita, sem um ajuste muito forte na área de pessoal, de custeio, revisão, uma série de questões que estavam assim, sempre se fazia assim, e nem sempre se criticava como se fazia, então teve que se debruçar sobre as questões. No caso do Departamento da Despesa, que em breve vai se tornar uma subsecretaria do Tesouro do Estado, e com uma área própria de avaliação e qualidade do gasto, teve algumas ações, alguns programas que foram em frente, tá? E que estão se sustentando. Um deles é muito simplório, que são as oficinas de qualificação e educação do gasto público. Essas oficinas começaram com mais uma troca de experiências e um benchmark em melhores práticas que foram se difundindo em vários órgãos. E hoje muitos órgãos estão colhendo frutos muito saudáveis disso, como a FEPAM, que está com uma autonomia hoje, tá? Melhorou suas receitas próprias, não depende mais de recursos do Tesouro, chegou a devolver 7 milhões no final do ano passado. A Fundação Liberar Salzano, a Fundação da Zoobotânica, com medidas que implementavam receitas próprias para poder ter mais autonomia do gasto.
e montar seu planejamento e executar. Na fazenda, às vezes a gente ainda sofre um pouco de muitas secretarias que o secretário sabe que muda a secretária, e o secretário assume, bom, chega lá, não, mas tem dinheiro em Brasília para fazer isso, eu vou fazer. Mas nem se dá conta de ver se aquilo está alinhado com o que ele quer fazer. Se não vai prejudicar outros projetos, se ele não vai dividir as ações, os esforços. Então a gente sofre de tudo um pouco. Então, nós tivemos uma primeira análise, então, em cima de custeio, que é o nosso dia a dia, e que a oficina veio ajudar o pessoal a tanto tentar dar uma olhada para a receita própria, como melhorar a questão do custeio. O primeiro ano foi um corte linear, digamos um corte burro, do jeito que crescia o orçamento, ele era incrementar o 12% no ano. Então, todo mundo achava normal dar o IGPM para os contratos, sem discutir planilha de custo. E se no dissídio foi aquilo ali. Então, sim, era um absurdo. Então veio junto um decreto que proibia isso, desindexando isso, um pouco mais anterior, e depois começamos a discutir. Então, nessa primeira análise das oficinas, ela teve uma atuação singela. Depois, hoje ela está evoluindo para a questão dos quem tem acompanhado, nós estamos fazendo a cada 3 meses as oficinas, estão vindo para indicadores finalísticos dos órgãos. Para quê? Para que a gente, quando for orçar as cotas de custeio do órgão, a gente saiba o que vai impactar no objetivo fim. E o que se houver uma outra meta de redução ou de qualificação do gasto, não vai ter tanto impacto numa área fim, né, que vai prejudicar a população. E a gente sabe que sempre tem o que ganhar, tanto em gestão como em procedimentos ou indicadores que se fazem. Uma outra ação nossa que complementa isso é o GMD. Para quem não sabe, o GMD é o Gerenciamento Matricial da Despesa, onde a gente fez uma análise simples, 20-80, né? Analisamos 20% das rubricas para atender 80% do gasto. Então, temos grupos de rubricas corporativas, como energia, telecomunicações, e aí se analisa no global do Estado. Para ver se aquele gasto, não existem distorções em vários órgãos, e também no caso de energia, água, então coisas corporativas. Fora isso, tem certos setores, basicamente 5 grandes secretarias que gastam, representam um grande volume de gasto, onde se escuta, se olha para cada rubrica, as principais, aquela rubrica específica daqui, e aqui sai um gasto muito grande, aí se relaciona com o que seria necessário e se chega a uma meta. Isso já tem sistema hoje orçamentário, nosso sistema já tem essas metas, e se não atinge hoje, tem que apresentar um relatório de anomalia, tudo isso dentro do esforço de uma área que ainda não está muito bem estruturada no Tesouro Público. Foi muito ímpetos de várias ações aí, nós estamos consolidando, formando das equipes, e com um braço muito forte do PGQP, através do NDG, que acaba nos auxiliando nisso. Nem para isso tudo, o Tesouro não teria perna para fazer tudo sozinho. No caso de reestruturação de alguns órgãos, também a gente conseguiu melhorar o gasto, no caso do IP, aplicando o próprio BI citado aí pelo João Pedro. Só na aplicação de mecanismos de identificação de anomalias em contas médicas hospitalares, foram 80 milhões de ganho no ano. Isso, boa parte com efeito não de glosa, mas até de educação. Dos primeiros foi glosa. Depois que você começou a monitorar e começou a auditar e glosar alguns valores, houve um efeito de educação avassalador. Existem alguns indicadores que a gente começa a trabalhar, por exemplo, na área do P. Nós tínhamos uma relação exame-consulta 2,7. A gente sabia que um grupo muito grande aqui de Porto Alegre, a relação era 1,7. Por que o IP está mal? E esse 1,7 hoje está aplicando biometria. Porque todo mundo sabe que mesmo no privado o pessoal passa o cartãozinho para os outros usar. Então, é um aperto que está se dando assim nos desperdícios. Não é, a população acaba sendo atendida de uma forma ou de outra, mas não pode ser atendida de uma forma ilícita. Então, assim, uma ferramenta de BI no auxílio disso. A Secretaria da Fazenda, no mês passado, adquiriu também uma ferramenta mesmo no nível e deve aplicar agora para custos envolvidos em relação a combustíveis e uma série de outros. Nós também incluímos aí, em termos de qualidade de gasto, aí tem uma coisa que tem esse viés muito de custo, muito quantitativo. Vamos aplicar na área do combustível, mas nós já temos o cartão de combustível.
Tá? O que nós vamos aplicar é o BI em cima do cartão. O cartão já diminuiu muito o custo dos combustíveis. Agora nós vamos discutir também a questão, botando o cartão da manutenção das frotas. O Estado do Rio Grande do Sul comprou mais de 1.500 veículos em um ano e pouco. Então, assim, essa renovação, assim, renova a frota, o veículo antigo que não leilou, que não manda embora, ele fica gastando lá uma fortuna, né, qualquer reparo. Então, essa aproximação da Secretaria de Fazenda da realidade dos órgãos tem permitido essa interação e um ganho substancial para que esse ajuste possa permanecer. Mesmo esse ano, aqui com um ano de crise, a gente começamos a monitorar mais de perto, a partir dessas várias ferramentas, eu digo de oficinas, a própria frente HOP que a gente tem trabalhos de reestruturação em vários órgãos de processo e estruturas, né, que estão a sua velocidade sendo implementadas. E passa também pela CELIC, que foi a primeira, que hoje já vai ser lançada logo a SECOM, né, em que nós tínhamos 1.000 e poucos fornecedores para o Estado, hoje estamos 10.000, hoje nós não tem licitação deserta no Estado. Estamos comprando um computador metade do preço que pagávamos há 3 anos atrás. Não temos fornecedores batendo na porta. Então, o milagre, digamos, do ajuste, ele está se propagando. Tá? Agora, como que eu vou fazer a primeira função que diz o João Pedro lá? Como é que eu vou planejar ou desenhar se eu não tenho garantia do meu recurso? Tá? Se eu não tenho a visibilidade que aquilo ali, por quanto que eu vou comprar? Não adianta botar uma licitação se estou pagando por 3 meses de atraso ou pagando dobrado. Tá? E aí não resiste um planejamento à realidade. Tá? Então, esse processo de azeitamento da máquina pública e de tanto a execução de obras, na qualidade do serviço, é um processo que eu vejo que está se acelerando fortemente no Estado do Rio Grande do Sul. Acho que a Fazenda teve um trabalho importante até agora, só que a partir de agora o trabalho é a 4 mãos. Porque no momento que estamos discutindo os indicadores finalísticos, o próprio secretário na última reunião com os administradores já deixou claro que não tiver indicador, a nossa análise vai ser mais dura. Quem tem indicador provando que aquele custeio tem impacto no final do processo dele, na pessoa que recebeu o serviço, ia ser preservado. Sempre nós vivemos assim, hoje em momentos em que existe não tem um crescimento perene de receita. Existe um momento que algumas receitas crescem e outras não. Nós temos também agora algumas questões de recursos próprios, por exemplo, o caso da CID, que ampara uma série de recursos, ela diminuiu significativamente. Então, muitos programas que estavam voltados para a CID têm que ser revistos. Se não se permitir, tem que ser buscado outras fontes de recursos. Então, o planejamento, sem identificar suas fontes de recursos, né, me parece ainda que está no orçamento incremental. Para isso, nós surgimos com a outra ferramenta que a Fazenda também hoje entrou no SEDAI, fez um bom trabalho para a saúde e deve ser na Fazenda mesmo, que não pode a Fazenda não usar o chamado orçamento base zero. Então, a própria Fazenda vai ser o nosso piloto do ano que vem, vai ser concentrado na Secretaria da Fazenda, né, que é a quinta ou sexta de maior gasto. Então, esse orçamento base zero para mim é o fundamental. Porque no orçamento base zero você pode fazer o trade-off. O que é o trade-off? É alinhar os seus programas. Você não tem dinheiro para tudo. Você tem que ver quantas receitas próprias que você tem, quantos recursos eu posso disputar no Tesouro. Tá? Porque o cenário é que nós estamos vindo com muita receita carimbada. E a receita carimbada não é bom para o processo do segundo grau, digamos, de eficientização. Esse primeiro grau, de uma série de medidas que a gente vai longe. Para você ter uma ideia, o índice que nós temos que comprometer com a educação é 25%, 35% pela condição do Rio Grande do Sul. Esse ano, por incrível que pareça, só o pessoal vai dar 26% do pessoal. Então, não quer dizer, o volume de recursos que eu estou colocando, não quer dizer com relação que eu vou ter de eficientização ou de qualidade que eu desejo. Então, eu acho que é uma discussão até política, que deve ser enfrentada na Assembleia ou até no Congresso Nacional. Num primeiro momento, a preocupação era, bom, pelo menos vamos carimbar o recurso para gastar ali. Mas não é por aí que se resolve o segundo grau. O segundo grau, para mim chegar a um nível maior, eu tenho que ter uma liberdade. Então, hoje,
a gente comenta muito que se dê ênfase ao recurso próprio, porque o outro tem que carimbar e tem uma dificuldade muito grande de alocar. Então, essas relações se discute, né? Nós estamos conseguindo, até agora, na classe do meio ambiente, que veio até nós, temos até por consultoria, dar um apoio no primeiro planejamento estratégico. Então, o orçamento brasileiro parece uma peça fundamental para que o Estado venha passar por um segundo grau, tá? De eficientização, de qualidade do gasto. Onde você vai discutir todos os seus programas, os recursos que você tem, e ali eleger prioridades. Eu não posso chegar assim, bom, eu tenho que fazer 200 feiras de turismo no Estado. Sim, mas quais são as importantes? Quais são as prioridades? Tá? Se eu não tiver 20 milhões, se eu tiver 15, o que eu posso fazer? Isso, o orçamento brasileiro discute. Ele vê qual é o teu limiar, como é que é o meu dia a dia. Se para mim tocar o dia a dia sem ter problemas, e acima disso, aonde que eu gasto, que eu alinho o meu recurso e que vai me dar um resultado, vai me potencializar o meu resultado. Tá? Claro que isso tudo dentro da ótica do ciclo político, do convite para o secretário assumir, e daqui a pouco, um ano vem outro secretário, e assim, a dificuldade que a gente tem em agarrar os programas, tá? E defender esses programas, isso está baseado, então, tem que ser sustentável, digamos, nos quadros de carreira da secretaria. Senão não tem como segurar isso. Tá? Porque a força dos números, tá? Ele está nos resultados. Como é que você monta e mostra resultados? Os programas, nenhum político vai chegar e dizer, eu vou ter um baita resultado, eu vou fazer outra coisa. Ele não vai fazer outra coisa. Tá? Ele não vai fazer. Então, o que nós estamos fazendo na fazenda? Criamos BI, nós temos já da Telehouse, ou seja, olhando para trás, nós temos todo o resultado, assim, online, ou na pior das hipóteses, gerencial em D-1 de qualquer secretaria, de qualquer rubrica, de qualquer gasto, de qualquer investimento. Nós usamos agora uma ferramenta de BI, nós vamos poder avaliar, né, aí alinhar com os indicadores que a gente está buscando para os usuários, qual é a correlação que existe. Tá? E qual custeio está alinhado a cada resultado. Tá? Então, esse é o nosso norte. Também trabalhando forte em BI na parte de algumas rubricas corporativas e até ajudando com esse resultado, que tem que ser construído com as próprias secretarias, e uma série de rubricas específicas de cada um. Então, é um trabalho que está começando. Nós temos uma consultoria que vai tomar 2 anos conosco, com o pessoal lá da Universidade de São Carlos e de São Caetano, de São Paulo, e vamos implantar em torno de 30 modelos preditivos para isso. E a nossa ideia é ir incrementando e capacitando a fazenda para a fazenda construir isso. Claro que nós ficamos, quais são os nossos dados? Os dados são orçamentários financeiros, não são os dados finalísticos, nós estamos recebendo esses finalísticos. Tá? Nesse primeiro momento, o que nós recebemos foram 20 órgãos que a gente deu ok, como com a qualidade boa dos dados, mas ainda assim, não quer dizer que esses indicadores sejam os melhores, mas são os que nós temos agora com uma certa qualidade. Tá? Nós podemos evoluir em cima disso, crescer e discutir melhor. Mas é uma questão que eu acredito que muitos indicadores, a segurança, já são padrões, né? A segurança, a saúde, ninguém vai inventar a roda aí. Mas, no momento que a gente conseguir abrir cada vez mais essas relações e a relação disso, fica fácil para a fazenda trabalhar nos cenários adversos. Quando o vento está soprando, assim, não é importante? Claro que é importante. A gente tem que gastar onde a gente mais. Tá? Então, queria parabenizar o João Pedro pela brilhante exploração dele e dizendo que a gente está seguindo algumas questões. Tá? Pretendemos, em breve, agora, com a implantação da Subsecretaria do Tesouro, a gente possa ter essa área já mais consolidada, mais alinhada às nossas equipes mesmo, que já criou um elo com as secretarias, e que a gente possa, além de trocar experiências, formar cada vez equipes mais qualificadas a ter o nível de discussão mais avançado possível, que o Estado vai ser vencedor disso. Tá? Então, nós não estamos, digamos assim, no nível zero, nós estamos já avançados com várias ferramentas, falta às vezes um pouco mais de institucionalização e formalização dos nossos programas, e a partir disso, com a interação com as secretarias e a capacitação que a gente está buscando, acho que nós vamos conseguir melhorar bastante. Obrigado.
Bom, estamos aguardando as perguntas. Não sei se queres comentar. Eu só quero fortalecer essa questão da importância dessas tecnologias de BI, né? Business Intelligence, né? Talvez é uma pena de repente estar podendo apresentar, porque é uma coisa que para quem nunca viu, às vezes fica bem difícil visualizar o que é essa ferramenta. Mas basicamente uma plataforma para você processar grandes quantidades de informação, tá? Uma velocidade muito rápida, gerando tabelas muito customizadas, tá? Então, por exemplo, se você quisesse pensar a nota da Prova Brasil de todas as escolas do Rio Grande do Sul e como variou entre 2005 e 2007, se você tivesse essas informações dentro dessa plataforma, você poderia rapidamente gerar uma tabela, né, com essas notas. E aí você quiser correlacionar isso com talvez os dados da Fazenda, de quanto foi transferido por escola, né? Se o planejamento tivesse, né, assumindo que o planejamento tenha uma base de dados que liga orçamento, né, por escola, ou por macro-região do estado, né? Aí você tem uma questão de compatibilidade de territórios, né? Você vai ter uma base de dados que a representatividade vai ser escola, uma outra base vai ser unidade de saúde, a outra vai ser firma, outra vai ser só município, a outra vai ser apenas o estado como um todo, dependendo da fonte de informação, mas enfim, o que essa plataforma permite, tá, é você integrar diferentes bases de dados através de uma única interface, tá, de uma maneira amigável o suficiente, onde o uso, né, dessas informações pode se dar de uma maneira mais efetiva, né? E acho que foi na apresentação do Jorge, apresentou, né, mostrou que, né, como eu já de certa forma esperava e já tinha conversado com ele sobre isso também antes, enfim, o Rio Grande do Sul está muito avançado nessa área, na fazenda, né, e o desafio talvez seja, em alguma medida, escolher algum outro setor para tentar incorporar, né, esse tipo de prática e ver as possibilidades. Né. Então, a pergunta do Eduardo Lacha, da Secretaria da Fazenda. Nos países mais avançados no tema do monitoramento e avaliação, quais os pilares do desenvolvimento da pauta? Como foi a institucionalização? Houve desenvolvimento de regramento e legislação? E não tem outra pergunta, eu vou fazer uma também. Assim, eu gostaria de saber, já que do Banco Mundial, a importância do Banco Mundial na disseminação dessa prática da avaliação de políticas públicas e como o Banco Mundial pode se colocar a nível assim na relação com as instituições estaduais, as unidades federadas estaduais na disseminação dessa prática. A primeira é para a Fazenda, a outra é para o Banco Mundial? Isso. Então, as duas são. Não, a primeira pergunta é da Fazenda. É da Fazenda Eduardo, da Fazenda quem fez. A segunda é o que? Não, tá ok. Legislação, sim. Tá? Alguns países avançaram mais pesadamente nessa área de regulação e aprovação de legislação do que em outros. Tá? Colômbia é um caso. Colômbia e México são dois países que passaram legislações fortes nessa área de monitoramento e avaliação. Tá? Agora, o Brasil também já passou legislação. Né? E a gente sabe, no Brasil tem a expressão para inglês ver, né? Então, passar a legislação a gente sabe que muitas vezes não é o problema, né? O difícil, muitas vezes, é você mudar a cultura institucional mesmo, você conseguir garantir que essas práticas elas sejam úteis. Né? Eu acho que eu faria grande ressalva em relação
aprovar a legislação sem ter uma experiência concreta. Acho que aprovar a legislação eventualmente é algo que você talvez queira fazer no final de um mandato de governo do que no início. Talvez não seja uma pré-condição necessária. Mas, para alguns casos, aí depende do que se tem em mente, né? Mas, de qualquer forma, é sempre uma coisa para ser feita com muita cautela, né? Porque não necessariamente vai criar os incentivos necessários e adequados para a implementação do sistema. Agora, em relação a... E aí, enfim, eu posso passar depois o que a Colômbia e o México em particular fizeram. Tá, mas o México, a Fazenda do México é quem está puxando toda essa agenda de monitoramento e avaliação, de maneira compartilhada com o Coneval, mas a Fazenda é um player muito importante. Eles chegaram a fazer coisas do tipo, passaram uma canetada lá que todos os programas tinham que ter marcológico. Foi um barata-voa no México que eram 4.000 marcos lógicos e depois que geraram isso, ninguém sabe o que fazer com esse negócio todo. É verdade. Entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado com essas coisas. Você passa um negócio desse, depois vai com uma enxurrada de papel que, entendeu? Dependendo do que o Vitor vai ficar feliz, vai ter emprego no resto da vida, né? Mas tem que se pensar, né? Então, indicadores também que saíram nessa canetada do marco lógico, era marco lógico e indicador. Quando eles foram fazer as contas, eles estavam com 3.000 indicadores no país. Entendeu? E aí, como é que você gerencia 3.000 indicadores? Entendeu? 3.000 é a mesma coisa que nenhum, né? Porque, né? Então tem essas questões, né, para se pensar. Mas depois a gente pode passar esses exemplos de legislação. Em relação ao Banco Mundial, acho que cada vez mais o banco ele tenta se ver como um banco de conhecimento também, não só um banco de recursos financeiros, mas talvez um dos ativos mais estratégicos da instituição seja exatamente a sua capilaridade e a sua capacidade de estar presente e acompanhar experiências reais e efetivas de gestores muito capazes em diferentes lugares do mundo, né? E a partir desse acompanhamento, sistematizar e gerar conhecimento para então disseminar e levar isso para outros lugares, né? Eu acho que isso é uma agenda importante para o banco, particularmente importante, eu acho, na atual gestão do diretor para o Brasil, que tem um apreço e uma consideração particularmente forte nessa área do conhecimento, então acho que pode ajudar nessa área, tá? E aí a forma de se engajar, de se articular, acho que tudo isso é conversando, né? Eu acho que existem já interlocutores, né, no estado do Rio Grande do Sul nessa área, acho que é uma questão de acionar esses canais. Em Minas, por exemplo, a gente, né, vem trabalhando, eu acho que de uma forma muito parceira. Acho que o nosso objetivo é transferir muita tecnologia, tá? Então acho que facilita muito quando a gente tem contrapartes que queiram nos ter não como consultores, mas como parceiros, onde a gente possa efetivamente treiná-los, capacitá-los para que vocês nos digam o que é interessante, o que não é interessante, o que faz sentido, o que não faz sentido, e corram com a bola. Não tem como a gente estar, entendeu, em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que a gente tem muito interesse em ajudar a transferir tecnologia, né? Ensinar vocês realmente a pescar aquilo que a gente sabe e pode bem limitado. Bom, só na questão do Business Intelligence, só para esclarecer, porque eu da área de informática eu vou tentar traduzir mais. O que a gente vê geralmente no mercado crescendo para a gente aí é base de dados para análise, tá? Então é um conjunto de Excel que foi montando um planilhão único e tem várias dimensões e faz análise. Só que isso é um retrovisor, é para trás, tá? O BI o que ele faz? Ele olha para frente. Então, tu pega toda a tua base de dados e simula predições, então você joga para frente isso. Então, eu acho interessante que nós achávamos que tínhamos muita base de dados e muito conhecimento na fazenda, depois quando a gente começou a ver que tinha muito caminho para evoluir, eu acho que isso hoje já está abrindo, são muitas perspectivas novas que nós estamos
tocando. Bom, quanto à questão do Banco Mundial, assim, nós realmente esperamos que o que a Adelar fez aí, de como a gente fazer, a gente tem interlocuções, aí a gente quer aprofundar, né? A gente está colhendo uma série de questões do Banco Mundial. Uma primeira foi, eles nos ajudaram a modelar a nova subsecretaria do Tesouro que vai ser implementada em breve. Nos ajudaram a modelar. Fizeram exigências para nós mexer no setor de compras, a nova SECOM que vai ser lançada acho que mês que vem. Então, ele tem uma forte participação institucional. Na área de capacitação de dívida, para você ter uma ideia, a interligação que nós temos com o Banco Mundial, assim, a capacitação que nós estamos tendo, ela é imensa. Tá? Nós tivemos esse ano 2 cursos já aqui, curso de uma semana inteira com o consultor, treinando gente não só da fazenda, alguns casos também acho que foi ofertado também a PS, circulagem. E agora, devo estar indo no mês que vem, eu devo passar 15 dias lá no Banco Mundial, lá, vão ter ficado 15 dias lá só para como definir estratégia de dívida. E o Rio Grande do Sul tem espaço para definir estratégia de dívida, reduzindo custos fortemente. Tá? E esse ano já foi um exemplo, até as notícias aí do jornal pode ver, a redução em torno do ganho de 240 milhões, nós temos ainda agora a segunda tranche aí. Nós fizemos uma série de operações agora internas, porque finalmente nós conhecemos o que é middle office, o que é planejamento de dívida. Como você planeja a sua cultura, como você ter as oportunidades do mercado reduz o custo. Então o Banco Mundial está trazendo aportes fantásticos para nós. Na área de avaliação e monitoramento, nós temos participado, teve alguns eventos em Minas, o próprio Eduardo, o Leonardo participaram, estão participando, mas eu acho que a partir de agora que nós adquirimos algumas ferramentas e estamos montando equipes estruturadas até para isso, eu acho que nós poderíamos pensar numa parceria até mais forte para essa ação de monitoramento, onde que nós teremos alguns consultores em São Paulo e teremos a nossa equipe própria, na verdade 4 equipes, vão trabalhar diferentes assuntos. Talvez seja interessante a gente ter essa experiência, ver o que dá mais resultado, o que motiva. Os resultados motivam a gente. Não adianta a gente pegar, vou fazer uma coisa muito acadêmica, muito interna, não. O resultado é importante. Então, o resultado motiva e faz a gente progredir. Então, eu acho que essa parceria, acho que a gente vai ter que ampliar e nós só estamos colhendo benefícios até agora, dessa riqueza que tem o Banco Mundial de lidar com N situações, né? E que pode nos passar talvez um caminho mais curto de certas coisas. Bom, tem mais 2 perguntas, uma do Hélio Quinn, da FEA. Qual a importância para o Banco Mundial em avaliar a qualidade dos gastos públicos com base nos indicadores dos objetivos do milênio, já que são muitas metas e muitos objetivos? Vou fazer já a segunda, que é do Leonardo Busato, da Secretaria da Fazenda. Qual o melhor caminho para institucionalizar o monitoramento e avaliação num governo estadual e municipal? Como funciona a rede de monitoramento e avaliação? Ok, obrigado por essa rodada de perguntas. Em relação às metas do milênio, né? Não, são 15 metas, né? O banco é muito importante como uma instituição membro, né? Uma instituição irmã do Sistema das Nações Unidas, né? E tendo visto que as metas do milênio são metas pactuadas entre os países membros das Nações Unidas, elas são vistas com particular apreço e atenção pela instituição. Tendo dito isso, é importante a gente reconhecer que essas metas elas são mais relevantes para alguns países do que para outros. Tá? No caso do Brasil, em particular, um país de renda média, né, muitas das metas do milênio já foram alcançadas, tá? E elas deveriam ser alcançadas em 2015. A gente já conseguiu alcançar nossa meta de pobreza, nossa meta de saneamento, nossa meta de educação, de diferenças entre educação de homens e mulheres. Então, hoje, o fato é que as metas do milênio não são tão exigentes, né, para o Brasil quanto elas são para alguns países da África, por exemplo, né, ou da Ásia, em função do estado de desenvolvimento que o Brasil se encontra. Então, é importante, né, a gente pensar também quais são as metas. No Brasil, o que a gente está observando é o quê? Os governos colocando as suas próprias metas. Né? Isso é muito mais interessante. Né? A gente está muito mais próximo,
do ponto de vista de governança, de responsabilização, do que uma meta assinada, né, numa reunião em Nova York, numa data e por um governante que nem mais está aqui, né? Então acho que o Brasil está um passo à frente do que, né, e assim como outros países de renda média já estão um passo à frente nesse processo, tá? Mas os gastos continuam sendo importantes e significativos. Em relação à questão do gasto, qualidade do gasto é fundamental, né? Acho que tem uma preocupação crescente também de né, qualidade de serviços, né? Acho que a gente tem muito que avançar nesse campo, né? Hoje, quando a gente fala de indicadores de resultados, a gente ainda enfatiza muito quantidade, né? Seja nota, seja número de pessoas muitas vezes atendidas, formadas, etc., mas ainda tem pouco ou muito pouco de qualidade, né? E acho que é importante avançar não só nessa dimensão, né? Que tem uma série de complexidades próprias. Em relação à parte de institucionalização, eu acho que eu volto àqueles lados que eu falei que não tem um caminho único. Eu acho que o importante é fazer um diagnóstico de quais são os atores, quais institucionalidades que existem. E a partir dessa institucionalidade tentar pensar uma estratégia. E aí, cada caso, acho que vai ser um caso. Eu acho que um ponto fundamental é você ter esse interesse, né, do ponto de vista da gestão do mais alto nível, por esse tipo de processo. Acho que é muito difícil você conseguir implantar isso, né, se não houver interesse do ponto de vista da estratégia de governo, né? Mas eu acho que tem muito para ser feito também. A vantagem, muitas vezes, é que você pode trabalhar em blocos. E esses blocos, por exemplo, você avança a coisa do BI, né? Você avança a questão dos indicadores, você capacita pessoas internamente para essa agenda de monitoramento e avaliação, você capacita pessoas na área de indicadores, escolha de indicadores. E você vai fazendo isso de uma maneira paulatina em diferentes blocos do governo. Mesmo que você não tenha uma mega ação, eu acho que isso deixa raízes, né, e que ficam, né, na instituição. Em relação à rede de monitoramento, queria aproveitar para apresentar o site, tá? O endereço é rede brasileira ma.ning.com. A gente vai botar o link no site da FEE. E basicamente a ideia é ser um portal da rede, né, gerenciado pela Márcia, animado pela Márcia, facilitado, né? E a ideia é o quê? É tentar agregar informações, notícias sobre esse tema de monitoramento e avaliação entre diferentes atores no Brasil. O que a gente pede é que as pessoas se cadastrem. A gente tem duas formas de cadastro, um cadastro institucional e um cadastro de pessoas. A ideia dessa distinção é porque vão ter informações que vão ser de caráter mais institucional e informações que vão ser de caráter mais pessoal. Tá? Essas pessoas podem ser gestores, consultores, acadêmicos, enfim, qualquer pessoa interessada no tema. E o que a gente quer é o quê? É divulgar experiências, agendas, eventos relacionados a esse tema. Tá? Enfim, pelo que está acontecendo no Brasil, na América Latina e em outros países também. Tá? E usar isso como uma plataforma para troca de informação. Tá? Hoje, o que a rede está se comprometendo a realizar é um encontro anual, tá? Em um molde parecido com o organizado, né, nesse encontro do Rio Grande do Sul, tá? Onde a gente vai querer convidar melhores práticas para serem apresentadas durante 1 ou 2 dias. O primeiro encontro já foi realizado em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no dia 25 e 26 de junho. A ideia é que o próximo encontro, né, como eu já mencionei, vai ser realizado ou em São Paulo ou Fortaleza, tá? Dependendo de que instituição for ser a instituição anfitriã. E é muito importante contar com a participação de todos. Acho que a ideia é que seja um fórum livre para a gente se articular e trocar experiências e ideias sobre esse tema. Não tem nenhuma taxa, não tem nenhuma inscrição, nada disso. Tá? É por adesão. Tá? E ela vai ser tão boa quanto nós a fizermos ser boa. Né? Bom, tem mais uma pergunta aqui, mas antes de fazê-la, eu gostaria de lembrar a organização insiste em
e pede que vocês preencham a pesquisa, né, de avaliação do seminário, e também está informando que o café será após o encerramento, tá? Então, em relação àquela programação original, a gente faz o encerramento antes, assim que terminarem as questões aqui, tem o encerramento e depois o café, ok? Então, vou fazer mais uma pergunta. Tem mais alguma caminho ou não? Não? Do Diego da FASC. Em relação aos programas de ajuste fiscal, como tu percebes os reflexos nas políticas públicas que afetam diretamente os usuários das mesmas, como, por exemplo, as famosas enturmações que aconteceram no ensino médio do Rio Grande do Sul? Eu não conheço esse episódio das enturmações. Agora, o que eu posso colocar é que os programas de ajuste fiscal, que a gente vem acompanhando em alguns locais do Brasil, em função da crise, né, e dessa queda de receita que foi observada em vários locais, é que foi possível, né, evitar o que o próprio, ainda há pouco, né, essa questão do corte linear. Né, em alguns, né, e acho que aqui também, em função de vocês terem um sistema de informação mais avançado, de gerenciamento mais estratégico de projetos de implementação, isso dá capacidade para o setor de fazer um corte um pouco mais estratégico, né, das despesas. E isso, é claro que cortes tiveram que ser feitos, né, mas acho que esse sistema, em alguns casos, ajudou bastante a ser um pouco mais... Em vez de você entrar com um facão, você entrou com um bisturi, ou uma faca gaúcha de churrasco, um pouco mais delicada, mas enfim. Mas sobre esse episódio particular do Rio Grande do Sul, realmente eu não tenho como opinar. Mais nenhuma pergunta? Então, eu, em nome da organização e das instituições que estão promovendo o evento, gostaria de agradecer a participação do João Pedro Azevedo pela brilhante palestra, a participação do Jorge Luiz Toneto, pelos seus comentários também muito importantes. E eu gostaria de chamar, então, né, o Eduardo Lacha e o Renato Damaso para fazer o encerramento. Pode ser assim?